Assim como a liderança da época estava levando o povo para o caminho errado, o povo estava ali espiritualmente doente, nós temos que entender que cada um de nós, ou pelo menos a maioria de nós, somos cabeças. Um exemplo, talvez você que esteja nos assistindo seja um pai de família, uma mãe de família, né? Você talvez lidere dentro da sua casa. E o nosso exemplo aqui justamente está mostrando essa importância. Existe um ditado que desde criança eu ouço, que diz assim, que cabeça que não pensa, o corpo padece. Ou seja, se você, que é o líder da tua casa, você, talvez o pai, o chefe de uma família, ou você, mulher, que é mãe, que também talvez esteja nessa posição de chefe de família, se você não der um bom exemplo, fica aquela questão, o que será dos teus filhos? O que será da tua família? O que será da tua casa? Você vê aqui que o povo, na verdade, é um reflexo daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão sendo ensinados. Olá, queridos amigos e irmãos, mais um podcast começando. Estamos juntos mais uma vez num dia que o Senhor preparou e vamos nos alegrar com sua palavra, com a revelação de Deus para cada um de nós. E você de casa, fique ligado, já prepara sua Bíblia e deixe ela aberta em Oséias, capítulo 5. Veremos aqui sobre os príncipes e os sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Veremos aqui 15 versículos, é bem curto, né? Os versículos, os capítulos de Oséias, mas com grandes revelações para nós. Então fica ligadinho até o final, porque como você bem sabe, sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que vem para acrescentar ainda mais aqui nos estudos que fazemos no podcast. E é claro que eu não estou sozinha, você de casa já pôde acompanhar os convidados que estão conosco aqui no dia de hoje. E começo com ele, pastor Márcio, seja muito bem-vindo. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Eu tenho certeza que esse programa vai iluminar o seu coração, a sua mente. Fica ligadinho conosco aí porque vai ser bênção. É isso aí. Quem também está conosco é o pastor Anderson. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast bíblico. Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez estar aqui com toda a equipe, né? Com o pastor Márcio, a dona Júlia e com você que está nos assistindo para que juntos possamos desfrutar da palavra de Deus e sair daqui abençoado, revigorado, fortalecido em nome de Jesus. É isso aí, a palavra nos fortalece, a palavra é alimento para o nosso espírito. De repente, você está aí sendo vencido pelas guerras, pelas tentações, pelas provações, mas está alimentando o espírito? Que bom que você está aqui hoje para se fortificar no Senhor, buscar a direção, buscar o alimento espiritual e sair de fato fortalecido, pronto para vencer toda e qualquer situação. Hoje é Oséias capítulo 5 e antes de começarmos a leitura do texto, eu quero pedir a bênção para o pastor Márcio, fazendo aquela oração inicial que consagra esse momento a Deus e convida o Espírito Santo. Pode ser, pastor? Graças a Deus. Vamos Amém. orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua presença esteja em cada vida que está junto conosco, nos assistindo. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a cada vida, a cada coração. Nós nos rendemos a Ti, Pai, que a Tua palavra verdadeiramente venha iluminando a mente de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, obrigado, pastor. E agora sim podemos começar. Você já preparou a sua Bíblia, deixou ela abertinha em Oséias 5 e também aquele caderno que eu sempre falo, né? Acho que já está cheio de anotações, cheio de conteúdo para você vencer aí as suas guerras, né? Que todos nós enfrentamos. O versículo 1 de Oséias, capítulo 5, nos diz assim: Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Aqui a gente já começa com o juízo, como nós sempre estamos falando aqui nos capítulos de Oséias. E é interessante, nós vemos os grupos que estão sendo convocados aqui para poder receber esse puxão de orelha, né? Os sacerdotes, a casa de Israel e também a casa do rei, todos responsáveis, aqueles que respondiam diante de Deus pelo povo. E o pano de fundo
fundo, como já estamos observando, é a decadência espiritual de Israel, né? As alianças que foram feitas com nações estrangeiras, nações pagãs, ali a confiança e a adoração a outros ídolos. Então nós vemos aqui, esse é o cenário. E quando nós vemos esse termo laço, rede, e Deus chamando a atenção deles, nós vemos que a liderança estava sendo convocada. E, pastor Anderson, a quem muito é dado, muito será cobrado. Uma coisa é a pessoa errar sozinha, mas ainda induzir outras pessoas a errar, outras pessoas a falhar, isso tem um peso muito sério. Então, os líderes aqui estavam recebendo parte do juízo de Deus. A muito foi dado e também foi cobrado. Exatamente, eles estavam levando o povo a servir outros ídolos. Ao invés de levar o povo a servir a Deus, levavam o povo a servir os falsos deuses, né? Os ídolos. E isso fez com que Deus os chamasse e mostrasse para eles, olha aqui, vocês que têm a responsabilidade de levar o povo a me adorar, a me servir, estão conduzindo o povo para o caminho errado. E isso não vai ficar assim, né? É a responsabilidade muito grande que todos aqueles que estão à frente de um grupo de pessoas, levando a palavra, liderando, têm para com Deus, né? De saber também que serão cobrados por aquilo que fazem. Né? E por isso é importante sempre estar ligado para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus e não se desviar do propósito, né? Porque senão, com certeza, a cobrança virá, porque é o que mais recebe, é o mais ensinado e o mais importante, aquele que Deus usa, né? Para poder levar as pessoas ao conhecimento de Deus, ao caminho de Deus, e eles próprios estavam se desviando daquela conduta, ou seja, estavam talvez mais perdidos que o povo, né? Precisando dali da cobrança de Deus, da repreensão de Deus, para que eles voltassem para o caminho certo. E você não enxerga a correção como uma coisa errada, não. Deus corrige a quem Ele ama. Então, ou seja, Deus se importa. Deus quer oferecer mais uma vez o caminho correto. Está puxando ali a orelha, mas é para indicar qual que é o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da fidelidade, o caminho de justiça. Então, não enxergue a correção como algo ruim. Não, Deus me ama, Deus se importa comigo, Ele quer que eu volte para o caminho correto. E quando nós falamos sobre liderança, eu acho que muitas pessoas param e pensam assim, mas não tem nada a ver comigo, não lidero nada, não tem nenhum grupo de pessoas que eu estou à frente. Olha, vamos repensar isso aí, porque a nós foi confiado a autoridade, e junto com a autoridade vem muitas responsabilidades. E, pastor Márcio, precisamos dar o bom testemunho. Será que o comportamento dessa pessoa está levando as pessoas para mais próximo de Deus ou afastando dos caminhos de Deus? Com certeza. Assim como a liderança da época estava levando o povo para o caminho errado, o povo estava ali espiritualmente doente, nós temos que entender que cada um de nós, ou pelo menos a maioria de nós, somos cabeças. Um exemplo, talvez você que esteja nos assistindo seja um pai de família, uma mãe de família, né? Você talvez lidere dentro da sua casa. E o nosso exemplo aqui justamente está mostrando essa importância. Existe um ditado que desde criança eu ouço, que diz assim, que cabeça que não pensa, o corpo padece. Ou seja, se você, que é o líder da tua casa, você, talvez o pai, o chefe de uma família, ou você, mulher, que é mãe, que também talvez esteja nessa posição de chefe de família, se você não der um bom exemplo, fica aquela questão, o que será dos teus filhos? O que será da tua família? O que será da tua casa? Você vê aqui que o povo, na verdade, é um reflexo daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão sendo ensinados. E dentro de casa, né, não é diferente. Um exemplo, tirando o Márcio pastor, o Márcio pai. O meu filho, ele vai se espelhar, meus filhos vão se espelhar naquilo que eles veem, não necessariamente naquilo que eu somente falo. Então, isso é muito importante, né? O exemplo de sermos pessoas de Deus e conseguimos aproximar essas pessoas que nos rodeiam também dele.
Exato, precisamos dar o bom testemunho. Então, faça uma autoanálise, peça ajuda do Espírito Santo para identificar talvez coisas que você não esteja vendo no seu comportamento, no seu testemunho, que estão servindo de tropeço para as pessoas ao seu redor, para essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam todos os dias. O que eu estou fazendo que pode estar sendo um atrapalho, que está impedindo a outra pessoa de se achegar a Deus? Então, precisamos ser verdadeiras cópias de Cristo, dar o bom testemunho por onde nós formos, né? Seja diante de um mau atendimento, seja diante de uma afronta, uma briga no trânsito, alguma coisa que surgiu, sempre tem alguém de olho analisando o seu comportamento, a sua ação, a sua reação. Precisamos ser cópias de Cristo, agir como ele agiria, né? E nós vemos no próximo versículo falando sobre os rebeldes e falando sobre eles se aprofundarem no pecado, ou seja, era diferente de uma queda, um deslize. Eles estavam indo cada vez mais fundo e pastorando. Isso a palavra fala que um abismo vai chamando o outro abismo. Então, os rebeldes aqui, o povo de Deus, estava cada vez indo mais fundo, se envolvendo e, como você falou em programas anteriores, tendo prazer nisso, se alegrando com isso, com os ídolos, com a adoração a outros deuses. Ou seja, não era um deslize, mas era uma rebeldia contínua do povo. Eles não entendiam a quem eles pertenciam, né? Não conseguiam ainda, não tinham conseguido compreender ou compreenderam e desprezavam que servia um Deus zeloso, um Deus amoroso, que os amava tanto. E aquela atitude deles se inclinarem para os ídolos era uma rebelião para com Deus. Né? E como muitos têm feito hoje, Deus tem chamado tantas e tantas pessoas, né, famílias, como o pastor Márcio falou, a questão do pai de família e da mãe de família, tem chamado pessoas para se inclinarem para o lado dele, para o bem da própria pessoa, e muitas vezes a pessoa endurece o coração, é rebelde, né? E às vezes isso, a gente vê o retrato disso dentro de uma família. Às vezes tem um pai e uma mãe que tem um amor, todo cuidado ao sangue para lutar, criar, educar os filhos, e os filhos olham para o pai e para a mãe como se fosse nada e são rebeldes, obedientes, e mostra exatamente como o povo faz com Deus, né? Deus como pai, amando, provendo, salvando, libertando, estendendo as mãos, dando oportunidade, perdoando, abraçando, cuidando, e o povo se volta contra ele, endurece o coração, rejeita obedecer a palavra, né? A dura cerviz, a desobediência, a teimosia, sendo rebelde e mantendo a rebeldia. E às vezes, Júlia, como nós estamos vendo no livro de Osés, mesmo sendo repreendido, mesmo sendo orientado, tanto os sacerdotes quanto o povo insistiam na rebeldia. Apesar de muitos anos de diferença aqui, mas me fez lembrar do livro anterior que nós estudamos, que era 1 Samuel. Nós vimos ali a clássica diferença de Saul e Davi. Um coração rebelde, um coração obstinado, e em contrapartida Davi tinha um coração humilde, que apesar de errar também, ele era humano, mas ele era pronto a se arrepender. Mas Saul não, era um coração rebelde, que diversas vezes ouvia a instrução e fazia justamente o contrário, por medo das pessoas, da aprovação do público. Então a gente vê que a rebeldia, quando é contínua, esse erro contínuo, vira quase que o estilo de vida da pessoa. Aquilo que era para ser um deslize, a pessoa errou, mas logo volta para o caminho e nunca mais volta naquele erro, começa a ser algo comum, né? Não é para ser, mas se torna algo comum na vida da pessoa, aquele estilo de vida rebelde. Deus reprova isso. E no versículo 3 e 4, vamos ler, vai dizer assim: eu conheço Efraim e Israel, não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído a Efraim e se contaminou Israel. Não queres ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A gente vê que forte essa declaração, né, de que Deus conhece, que nada se esconde dos olhos do Senhor.
E assim é nos dias de hoje. Não sei o que você tem feito, ou até o pecado de omissão, né? Deixado de fazer. Mas, Pastor Márcio, nada está oculto diante dos olhos do Senhor. As pessoas podem até fingir, né? Maquiar uma situação para as outras pessoas. Mas Deus conhece o coração. Ele sabe como está o nosso interior. Com certeza. É difícil, na verdade, se esconder dos homens também. Imagina de Deus, que sabe todas as coisas, né? Só trazendo algo que eu vivi, eu sou do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio, e um tempo atrás eu fui passear com a minha esposa numa cidade chamada Juiz de Fora, em Minas Gerais, ou seja, bem distante, muito longe. E eu lembro com a minha esposa ali numa fila para comprar pipoca para ela, de repente alguém chama o nosso nome. Eu não olhei para trás, falei, é impossível que, que alguém esteja nos vendo aqui em Juiz de Fora. A gente é de tão longe, e não é que era uma prima da minha esposa. Então fico pensando, o homem, ainda que você consiga se esconder dele, né? E muitas pessoas às vezes estão agindo, né, por baixo dos panos. Meu irmão, de Deus ninguém consegue se esconder. E é interessante, né, só não querendo ser repetitivo, mas o pastor falava aqui sobre o caso do povo se afundando e se afundando, e Deus falava comigo aqui que o pecado ele é um saco sem fundo. Quanto mais a pessoa peca, mais ela quer pecar, né? Trazendo para uma realidade, eu que já não nasci no evangelho, já tive uma vida passada, e vendo exemplos e vivendo alguns deles, a gente vê que quanto mais a pessoa peca, mais ela quer pecar, e aquilo se torna um estilo de vida. Existem coisas que têm que ser completamente cortadas da nossa vida. Um exemplo, né? Eu que já fui fumante, vou te dar um exemplo. Eu posso fumar hoje um maço de cigarro inteiro, ou 2, ou 3, ou 5. Isso vai ser o suficiente para eu ficar uma semana sem praticar aquilo dali? Com certeza não. Aquilo só vai me tornar mais dependente ainda do pecado. Então, eu acho importante a gente ressaltar isso, que o pecado ele é esse saco sem fundo e tem que ser cortado da nossa vida. Jesus falou para sermos radicais contra o pecado. Se seu olho te faz pecar, se a sua mão te faz pecar, não sei o que está te fazendo pecar, mas Jesus orienta a cortar fora. Né? Não, o texto não fala literalmente, mas ali quer dizer, quer demonstrar o quão radical a gente tem que ser. É cortar, é igual a pessoa que decide cortar, sei lá, o refrigerante, ou seja, nem passa mais no corredor do mercado que tem o tal do refrigerante, muito menos leva para casa, né? A pessoa que quer cortar o açúcar, vai no mercado, não leva nada disso para dentro de casa, é você cortar o máximo, é ser de fato radical. Então, se são as más companhias, corte. Né? Você vai ver que quando você começa a andar no caminho da luz, naturalmente as pessoas que te levam para as trevas vão se afastar. É até algo natural, mas se for necessário você evitar, se está te levando a pecar, então corte. Se são ambientes, corte. Seja radical contra o pecado. Porque quando a pessoa está ali envolvida, ela não consegue perceber, né? Ela não consegue se dar conta, mas Deus está te chamando hoje para você voltar para o caminho de luz. E o povo de Israel não estava se dando conta de quão fundo, profundo eles estavam envolvidos com o pecado. E no versículo 5, do 5 ao 7, nós vemos o orgulho deste povo. Olha só, versículo 5: a soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, e agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Logo no versículo 5 a gente já vê a primeira coisa, a soberba, o orgulho. Pastor Anderson, a pessoa que tem o orgulho no coração, o eu é quem domina, ela não consegue se dar conta, assim como o povo de Israel. O orgulho faz a pessoa ficar cega e ela não se dá conta no buraco que ela está entrando. Faz a pessoa se comportar como autossuficiente, que ela não depende de Deus e nem de ninguém, que ela, para si própria, já é o suficiente
e que ela está no controle de tudo, que ela sabe o que está fazendo, que as decisões dela são as melhores, que o que ela fala e o caminho que ela escolhe são os melhores e vai dar tudo certo, e se apoia naquilo ali. Só que a palavra de Deus nos mostra, no livro de Provérbios, que a soberba, o orgulho, né, antecede a queda do homem. E se nós olharmos na prática, tanto na Bíblia como na vida real, nós vamos encontrar isso aí, vamos dizer assim, em números exorbitantes, né? Sempre todos aqueles que se apoiam no orgulho e na soberba acabam tropeçando e acabam caindo. Quando, na verdade, Deus chama, né, para a humildade. A Bíblia chega a dizer que Deus resiste aos soberbos, né, aos orgulhosos, aos presunçosos, mas Ele dá graça, né, o favor não merecido aos humildes de coração, né, aqueles que reconhecem que é o que Deus queria que o povo fizesse, né? O povo de Israel reconhecesse a sua soberba, reconhecesse que estavam errados, se voltasse daquele caminho, se arrependessem e seriam abraçados por Deus, libertos daquela soberba, libertos daquela consequência terrível ao qual o caminho que eles estavam trilhando os estava levando. Não, e pior, ainda vai levar Judá para o erro também, porque você acompanhou o panorama geral, você viu que a gente falou sobre isso, a divisão ali dos reinos, tinha o reino de Israel, o do norte, e tinha o do sul, que era o reino de Judá. E Oséias estava no reino do norte, falando sobre os pecados do reino do norte, de Israel. E aqui no versículo 5 fala de que esse contágio, né, esse pecado vai alcançar Judá também, que logo mais Judá cairia. De repente seria o tempo de Judá despertar, mas não é o que a história nos mostra. Realmente se cumpre aqui o que Oséias falou de forma profética também. Então, esse contágio, o pecado vai alcançar Judá. Então, mais uma vez, agora não só pastor Márcio, os príncipes e os sacerdotes e a casa do rei estão influenciando o povo a pecar. Agora, o próprio povo de Israel está levando Judá para o erro também. Olha o perigo disso. A palavra nos mostra lá em Isaías 30 o seguinte: ai dos que buscam conselho, mas não de mim, né? Ou seja, nós temos que tomar um cuidado. Quem são as nossas referências? Para onde nós estamos olhando, né? Nós vivemos hoje numa geração de muita facilidade, onde existem muitos mentores, onde existem muitos gurus na internet. Nós vivemos numa geração onde a garotada, eu que já estou com mais de 40, a garotada da minha época queria ser artista de televisão, pastor é mais novo do que eu, queria ser jogador de futebol, queria ser apresentador, enfim, alguma coisa nesse sentido. Hoje você pega uma criança, pergunta o que ela quer ser da vida, ela fala, eu quero ser uma influencer, né? Por quê? Porque é a geração, ela tá se refletindo naquilo que está se mostrando para eles através do mundo digital. E só muda, na verdade, a tecnologia, porque na época lá não era diferente. Então, nós temos que ter como referências, né, pessoas boas, pessoas de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, né, sejai meus imitadores enquanto eu o sou de Cristo. Então, é importante a gente ter uma boa referência na vida, né? Exato. Relembrando mais uma vez o livro anterior que nós estudamos aqui, Israel quis um rei fora de época, fora da vontade plena do Senhor, porque viu as outras nações tendo os seus reis, e assim também ela quis ter o rei. E ali entrou na vontade permissiva de Deus, um grande perigo. Então a gente vê isso se refletindo várias e várias vezes na Bíblia Sagrada, mesmo com muitos anos de diferença entre o livro anterior que nós vimos e agora Oséias. Então a gente vê nesse texto que, apesar dos sacrifícios serem oferecidos a Deus, Deus não vai aceitar, Deus se retirou deles. Ou seja, não há porquê a religiosidade se não há um verdadeiro arrependimento. Os atos religiosos serão vazios, serão inúteis, não vão alcançar o coração de Deus. E essa palavra difícil, né? Aleivosia, aleivosidade indica uma infidelidade, uma coisa realmente traiçoeira. E quando a palavra fala sobre a lua nova, que a lua nova, o texto fala, né? A lua nova os consumirá com as suas porções. Isso quer dizer
como se fosse o tempo de um mês, ou seja, a queda vai ser logo, vai ser em breve, vai ser algo rápido e a palavra diz, como se fosse já inevitável. E continuando o texto, eu vou ler com vocês o versículo 8, vai dizer assim, vou ler até o versículo 13. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que certo está, ou seja, inevitável. Os príncipes de Judá são como os que trapassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim será oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Nós vemos um povo, mais uma vez, rebelde, um povo orgulhoso, e nós podemos observar nesse texto, pastor Anderson, que o povo iria enfrentar guerras, aqui diz buzinas, trombetas, isso já é um alarido de guerra, já é como se Deus estivesse avisando o povo que o juízo viria breve, de forma inevitável, e mostra que o povo vai procurar refúgio na Síria. O povo não aprende mesmo, né, pastor Anderson? Mesmo tendo a orientação vindo do próprio Deus, mesmo Deus mostrando para eles que viria a destruição e rápido, sim, para que eles se voltassem para ele enquanto tivesse o tempo, eles não se voltaram e acabaram sofrendo o dano, né, sendo destruído, perdendo aquilo que tinham, até a oportunidade que Deus tinha dado para eles, por causa da rebeldia, né, da dureza de coração. É o que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Talvez você que está aí nos assistindo tenha visto isso também, né? Um povo que, diante de tudo que tem sido visto, mesmo Deus alertando, chamando, usando diversas pessoas como nós aqui para pregar o evangelho, as igrejas com as portas abertas para poder pregar o evangelho. Às vezes dentro da sua própria casa tem uma pessoa que fala dos caminhos do Senhor, que lhe dá a direção, a pessoa continua endurecendo o coração, mesmo sabendo que a queda está próxima e vem e continua firmando seus pés na rebeldia, perdendo a oportunidade de ser restaurado, perdendo a oportunidade de ser salvo e de viver aquilo que Deus quer, né, que a pessoa viva, e acaba sofrendo o dano, infelizmente, né? E que não é o que Deus quer. Deus quer salvar o povo, mas infelizmente a dureza de coração, a pessoa como o povo de Israel foi buscar o socorro na Síria, no inimigo. Deus com os braços abertos, chamando o povo para ele, como tem chamado muitos que estão nos assistindo, e a pessoa recusa os braços abertos do Senhor e vai buscar o socorro que não virá do inimigo. Como o próprio salmista diz, né? O socorro vem do Senhor. É o Senhor quem nos guarda. Eu levo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor. E você que está nos assistindo aí, está buscando socorro em quem? Deus está de braços abertos para socorrer você, a sua família. Vá até Ele. Ele está de braços abertos para salvar. Porque todo salvador humano vai ser insuficiente. Exato. Só Deus é capaz de nos salvar, de nós mesmos também, né? Então precisamos nos voltar para o Senhor. Aqui nós vemos a imagem de Deus como traça, podridão, como um leão, né? Isso aqui vai falar sobre um consumo da sua estrutura, um abalo na sua estrutura. Como um leão, a gente vê uma imagem até brutal, mas que você não enxergue com maus olhos. Como o pastor falou, é Deus de braços abertos chamando o seu povo. O último versículo diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, né? Se arrependam, busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. O que mais Deus quer
é esse relacionamento, é essa comunhão, é que nós correspondamos a esse amor e a essa fidelidade. Então, o resumão aqui deste livro, né, deste capítulo é que o objetivo não é destruir o povo, mas os atrair de volta. Esse capítulo nos revela um Deus que disciplina porque Ele nos ama, que Ele desperta a saudade no seu povo e que Ele não se alegra com o colapso, mas Ele está esperando o retorno do seu povo. Nós vemos que a ferida que o povo tem é uma ferida real. Deus mostra a gravidade, mas também aponta para que isso não é o final, que há um caminho de restauração. E o arrependimento desperta a compaixão divina e também restaura a comunhão que antes fora rompida pela idolatria, pelas alianças erradas que o povo fez, a incredulidade do povo. Enfim, é Deus chamando o seu povo de volta. Para a gente poder encerrar esse capítulo, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: estes versos expressam o profundo anseio de Deus em relação a Israel. O Altíssimo desejava que o seu povo se arrependesse sinceramente de suas transgressões e buscasse a sua presença, pois o seu juízo visava a restauração e a cura, e não a morte. Se a nação se voltasse para Deus com genuíno arrependimento, ele poderia ressuscitá-la. Havia a possibilidade de restauração. Porém, o amor de Efraim pelo Senhor era tão passageiro quanto a neblina da manhã e o orvalho da madrugada, que evaporam rapidamente. Além disso, o arrependimento de Israel era falso e também superficial. Em nossos dias, muitas pessoas buscam o Senhor para receber as suas bênçãos, mas não o adoram sinceramente. No entanto, Deus não se deixa enganar, pois vê o coração e não o exterior. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Anderson, muito obrigada pela sua participação. Uma alegria te receber mais uma vez aqui no podcast bíblico. E fala pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, as mídias sociais, pode ficar à vontade. Sempre uma alegria, um prazer poder participar aqui, trazer a palavra e para todo o povo que nos assiste, sermos abençoados aí. Domingo, né, os horários das reuniões, 8 e às 18 horas. O endereço, Rua Dacir Vargas, número 3, ali no Parque União, meus. Bênção de Deus. Amém. Mídias sociais, estava esquecendo. @IGD Parque União. Perfeito, pastor, muito obrigada. E pastor Márcio também, agradeço demais a sua participação aqui no podcast bíblico. Fala pra gente, pastor, o endereço onde o senhor está ministrando a bênção de Deus, a palavra, a oração da fé, os horários para este domingo e as mídias sociais também. Amém. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Se arrependam, voltem-se para o Senhor, né? Eu estou na cidade de Barra do Piraí, Rua João Batista, 318, ali bem no centro da cidade. Tá bom? Ao lado do Detran, e nas mídias sociais você pode me encontrar ali, PR Márcio de Souza. Domingo sempre você me encontra lá às 8 da manhã e às 18 horas, e que Deus te abençoe. Perfeito, pastor, e assim a gente já vai encerrando o nosso podcast bíblico. Você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Dever de casa, Oséias capítulo 6, esse capítulo é muito forte, você não pode perder. Faça aquela leitura breve e volte para o próximo podcast para a gente continuar estudando mais e mais, combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe. Até mais! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!